Abhayam sattva samshuddhir jnana yoga vyavastitihi danam dhamascha yajnascha swadhyayastapa japam ahimsa satyam akrodhas tyaga shantira paishunam daya bhuteshvalo lutvam mardavam hrira chapalam tejakshama shaucham adroho natimanita bhavanti sampadam daivim abhijatasya bharata. Então, aqui, tejakshama-dhriti shaucham, são 4. A gente vai falar das 3. Tejakshama-dhriti. Sendo que teja é vigor, kshama, clemência, e dhriti, fortaleza. Aí a tradução do verso é a seguinte: a Suprema Personalidade de Deus disse: destemor, purificação da própria existência, cultivo de conhecimento espiritual, caridade, autocontrole, execução de sacrifícios, estudo dos Vedas, austeridade, simplicidade, não violência, veracidade, estar livre da ira, renúncia, tranquilidade, aversão a encontrar defeitos, compaixão para com todas as entidades vivas, estar livre da cobiça, gentileza, modéstia, firme determinação, vigor, clemência, fortaleza, limpeza e estar livre da inveja e da paixão pela honra. Essas qualidades transcendentais, ó filho de Bharata, existem nos homens piedosos dotados de natureza divina. E aí então, depois de enumerar assim essas qualidades, Prabhupada vai falar algumas, as primeiras, ele fala bastante sobre elas, no significado. E essas daqui, do final, ele vai começando a falar cada vez menos, vai ficando bem pequenininho. E aí o que ele fala sobre essas 3 é interessante porque ele não vai falar muito separado delas, ele coloca quase que tudo junto. A palavra tejas usada aqui se aplica aos kshatras. Os kshatras são os governantes, os guerreiros, né? Os kshatras devem sempre ser muito fortes para conseguirem dar proteção aos fracos. Eles não devem fazer-se passar por não violentos. Se a violência for necessária, eles devem usá-la. Mas quem é capaz de dominar seu inimigo pode, sob certas condições, mostrar clemência, que é a outra qualidade, né? Ele pode desculpar as pequenas ofensas. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre essas 3 qualidades e esse comentário que o Prabhupada fez a respeito delas. Então, antes, eu vou só oferecer as minhas reverências aos meus mestres espirituais, aos Vaishnavas e a Krishna. Om Ajnana-timirandasya Jnanam Shalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Prishtabhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Tinamne Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyabhari Paschatya Vishitane Namam Vishnu Padaya Krishna Prishtabhutale Shrimate Japataka Swami Tinamne. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchakalpatarubhyascha Kripasindubhyaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Mukam Karoti Vachalam Pamudam Gayatri Girimet Kripatamaham Vande Shri Gurum Dinakaranam Hari Om Tatsat. Olha a hora, né? Pra gente não esquecer. O pessoal fala que eu falo demais, então eu estou olhando a hora que é para não passar muito hoje. Vocês vão ver, hoje vai ser sucinto. Será que eu vou conseguir? Bom, então, aqui Prabhupada fala que teja, né, esse vigor, ele está muito relacionado aos kshatras, aos guerreiros, aos lutadores. Imagina se você está passando por uma situação, você está sendo assaltado, por exemplo, e a polícia está ali do seu lado, mas deixa. Porque, poxa, não vou me meter na briga dos outros. Isso é um pouco estranho, né? Então, cada um tem uma posição. E, às vezes, a pessoa está na posição de mostrar, de expressar esse vigor, essa dureza, até mesmo a violência, quando ela é bem usada. Então, em alguns momentos é necessário.
Então a gente tem que entender qual é a nossa posição e qual é a circunstância ao nosso redor, para a gente ver qual que é a forma como a gente deve agir naquele momento. Para isso a gente precisa, lógico, muito discernimento. É uma coisa que a gente vem falando aqui desde que começou essa série, que todas essas qualidades aqui a gente pode entender da forma correta e usar de uma maneira positiva, ou a gente pode entender de uma forma incorreta e usar de uma maneira que vai ser degradante para a gente, que vai ser prejudicial para a gente e para os outros também, né? Então, por isso que as escrituras, esse estudo, ela vem acompanhado de uma série de práticas, como o cantar do mantra, como a relação com as outras pessoas, com os outros devotos, com os mestres espirituais, porque senão a gente sozinho, a gente pode compreender de uma forma errada ou a gente pode aplicar de uma forma errada, né? Então, a gente entendendo que o que a gente quer não é uma desculpa para poder fazer coisa errada, né? Porque se a gente quiser, a gente encontra. Mas não é isso que a gente quer. Se a gente tem como objetivo avançar, progredir como pessoas, não vai ser benéfico para a gente se a gente fazer isso. Não vai ser muito esperto a gente fazer isso. Então a gente tem que entender aonde estão nossas fraquezas, onde estão as nossas forças, aonde estão as nossas tendências. Uma pessoa, por exemplo, vamos supor que eu sei que eu tenho uma tendência natural a ser uma pessoa violenta, inclusive quando não deve, que eu passo do limite. Quando eu leio aqui sobre essa qualidade, eu tenho que ter muito cuidado. Agora, vamos supor que eu seja uma pessoa extremamente passiva, que mesmo quando eu tenho que reagir, eu não reajo. Então, eu tenho que pensar, poxa, mas nem sempre a reação pode ser uma coisa ruim. Então, às vezes, você precisa se colocar, principalmente dependendo da situação, como eu falei, da circunstância em que você está. Vocês conhecem gente que fica corrigindo os outros toda hora? Isso era pra mim. Não. Tem gente que é assim, né? Sabe aquela pessoa que corrige todo mundo toda hora? E a pessoa nem está naquela posição. E fica chato. Mas você imagina se você é um pai ou uma mãe e você não corrige seu filho quando deve. Que criança insuportável. Tem hora que você precisa corrigir. Ou você é um professor e você não corrige seu aluno. Você vê seu aluno errar, tá nem aí. Você está fazendo certo, você está fazendo errado. Você não está cumprindo seu papel. Então, por isso a gente precisa entender muito bem se a gente está naquela posição ou não. Para isso, eu quero até retomar aqui no tempo um curso que a gente dava antigamente até bastante, que hoje em dia ele se perdeu um pouco, ele parou um pouco de acontecer, que é o curso de etiqueta Vaishnava. Porque ele fala um pouco disso, é bem interessante para a gente entender, né, a posição em que a gente está e se a gente está na posição de tomar certas atitudes ou não. E aí, principalmente nós que estamos no caminho para ser devotos, desejando nos tornar bons devotos, às vezes existe um discurso da não violência e da clemência e de tudo, e uma repreensão de qualquer manifestação desse tejas, desse vigor, ou mesmo de uma certa violência nesse sentido. Não da violência física, a gente não costuma bater em ninguém. Mas... Costuma. Não costuma. Eu nunca vou fazer isso, porque depois é que alguém me vê. Brincando, gente. Eu sou muito pequena para isso. Mas então, a gente tem que saber a nossa posição, né, como eu falei. Então, imagina, às vezes a gente, como devotos, a gente, em vez de manter certos padrões e manter uma conduta correta, e principalmente se a gente está numa posição de mestre espiritual, numa posição de professor, numa posição administrativa, imagina, você é o presidente do templo, está dentro da administração, você precisa tomar certas medidas de vez em quando. Como eu falei, eu sou professora. Se eu tenho um aluno e eu não corrijo o aluno, eu sou professora de dança. Eu estou vendo que o aluno está fazendo uma coisa totalmente errada que vai destruir o joelho da pessoa. E aí os alunos já... Ai! Ela sabe o quanto isso pode ser doloroso. Então, se eu não corrijo esse aluno, eu estou sendo bondosa, clemente, misericordiosa, ou eu estou sendo violenta, na verdade, com esse aluno? Porque eu estou numa posição que eu tenho obrigação de fazer uma coisa, eu estou deixando esse aluno se machucar. Quer dizer, de alguma forma, eu estou contribuindo para aquela pessoa ser prejudicada.
Então a gente precisa ter essa força quando ela é necessária e aplicá-la de maneira correta. Tejas também está ligado com prestígio, porque essa palavra em sânscrito ela pode ter diversas conotações. E isso também está muito relacionado com os kshatriyas. Krishna fala na Bhagavad Gita com Arjuna que, nossa Arjuna, se você fugir do campo de batalha, todo mundo vai ficar falando de você, você vai ser totalmente desonrado. E é claro que isso não deve ser o mote principal das nossas ações. Que as pessoas falem bem da gente ou que não falem mal da gente, não é esse o ponto. Mas a gente também tem que ter uma preocupação com a nossa honra. É muito comum, quando você vai ver esses treinamentos em empresas e etc., quando eles falam sobre questão de ética, do que se deve e do que não se deve fazer, sempre tem uma coisa assim, se a sua atitude, essa atitude que você vai tomar, se ela se tornasse pública, se todo mundo ficasse sabendo, como você se sentiria? Isso é uma coisa ótima, né? Porque não adianta a gente falar, não, eu estou totalmente livre do falso prestígio, eu não me importo e tal. Porque é isso, também é uma referência. A gente está inserido numa sociedade. E se eu faço uma coisa que se todo mundo ficar sabendo, eu vou ficar muito envergonhada, ou que eu não gostaria que as pessoas ficassem sabendo, é muito provável que tem alguma coisa errada com isso. A não ser que eu esteja num ambiente com péssimas companhias. Se eu fizer uma coisa errada, as pessoas vão gostar, é melhor eu mudar de amigos, mudar de ambiente. Mas se eu estou num ambiente de pessoas legais e eu vou ficar com vergonha daquilo, melhor eu não fazer, né? E isso também é muito importante porque quando a gente mantém essa nossa honra, esse nosso bom nome, isso quer dizer que nós nos tornamos pessoas confiáveis para os outros. E numa sociedade, você ter essa confiança entre os membros da sociedade é uma coisa muito importante. Então, a gente sempre deve pensar nisso, né? Isso que eu estou fazendo, isso que eu vou fazer, é algo que deve ser feito? É algo do qual eu posso me orgulhar? É algo que mantém a minha honra, né, a minha integridade? Porque senão é complicado. E mesmo, a gente está falando aqui, né, Prabhupada ele faz esse recorte falando dos kshatriyas, mas mesmo os brahmanas, os kshatriyas, como eu falei, são os guerreiros, os governantes, etc. Aí você fala, tudo bem, mas eu sou uma pessoa super brahmínica, né? Os brahmanas são os professores, são os eruditos, são os sacerdotes, que costumam ser muito pacíficos. Eles são conhecidos pela sua paciência, pela pacificidade. Só que a gente tem no Bhagavatam, por exemplo, a história de quando os kshatriyas, os governantes, estão agindo errado, e o que os brahmanas fazem, quando necessário. Cortam-lhe a cabeça. Cortam-lhe a cabeça. Exatamente. A história do rei Vena, que está no quarto canto do Bhagavatam, é um grande exemplo disso. Os brahmanas se juntaram e tiraram o governante. Colocaram outra pessoa no lugar, porque eles que não iam ficar fazendo isso. Mas eles tiveram que tomar uma atitude. Então não é que eles, por serem pacíficos, naturalmente, que eles não tomam atitudes quando é necessário. Isso porque o Brahmana, uma pessoa de uma classe, de uma posição inferior, vamos dizer assim, ela nunca pode tomar a ocupação de uma pessoa superior, porque ela não vai ter condição de fazer aquilo. Mas uma pessoa superior, se necessário, no momento de emergência, ela pode fazer qualquer das ocupações que seriam inferiores. Por quê? Significa, se ela está numa posição superior, significa que ela já tem as outras qualidades que são necessárias também, e não que ela tem menos qualidades. Então, por isso, os brahmanas, mesmo quando eles têm que tomar esse tipo de atitude, eles não fazem isso por falso prestígio, ou porque eles querem pegar o poder para eles, ou por nada desse tipo. Eles podem fazer isso porque eles não vão ficar contaminados, como a gente costuma usar muito esse termo, né? Com a ira e com isso, porque eles estão simplesmente cumprindo uma obrigação e fazendo algo que é para o benefício da maioria das pessoas. Então, por isso, eles podem tomar esse tipo de atitude quando necessário. E Prabhupada, ainda a respeito dessa questão do prestígio e da honra, ele fala também um ponto que eu falei brevemente, né? Assim, depende muito de em qual grupo você está inserido, mas Prabhupada ele fala, o que adianta se você for super assim, louvado, super honrado,
por um monte de pessoas tolas. Você, parabéns, você conseguiu, você está aqui no pódio, aqui no número 1 dos tolos, né? Todo mundo vai, depressão. Então, é isso, né? Não é muita vantagem pra gente. Então, quando a gente pensa, né, essa atitude é uma atitude que eu vou ficar orgulhosa se as pessoas ficarem sabendo, aí você pensa, quais pessoas? As pessoas inteligentes, as pessoas sábias, as pessoas honradas, as pessoas éticas, né? É com a opinião delas que a gente deve se preocupar acima de tudo, porque vai servir como uma guia para a gente. Oi? Entendi. Na era da ilusão, exatamente. E muitas vezes a inclusão também. Pode incluir os tolos. Tem lugar para isso. O legal na sociedade médica é que tem lugar para todo mundo. Mas, se a gente quer ir avançando, a gente vai ter que se preocupar mais com essa opinião das pessoas mais elevadas, né? E aí o Prabhupada até tem uma conversa dele, que ele fala assim, ele está conversando com o Tamal Krishna, que era um sannyasi. Ele fala assim, então, o voto deles, a adoração deles, qual que é o valor? Com essa adoração, você se torna alguém muito grande? Alguns macacos e alguns... Macaco é bem referência da Índia, né? Quem já foi na Índia sabe porque eu falo dos macacos, porque os macacos, eles são muito travessos, vamos dizer assim. Eles roubam, eles causam muita confusão. Aqui talvez, ele fala de cachorros também. E alguns tolos, alguns patifes, alguns cachorros. E antes, era o rei que deveria ser aprovado pelos brahmanas, pelos sacerdotes santos. Então o rei era escolhido pelas pessoas santas. E aí Tamal Krishna fala assim, e quando os brahmanas não aprovavam, eles tinham esse poder de Brahma Tedya. Tedya é a palavra sobre a qual a gente está falando, né, o vigor. Assim como com o rei Vena, que eu falei. Mesmo na nossa sociedade, se alguém não estiver indo bem, os outros podem se reunir e dizer, essa pessoa não está mantendo o padrão. Não é porque eu tenho o poder ou alguma coisa assim que eu possa manter essa posição sem ter a qualificação. E aí Prabhupada fala, a coisa toda está estragada, está cheia de vícios. E por fim, essa forma humana de vida é uma chance dada pela natureza. E aí, o que acontece? Se você se torna um cão na sua próxima vida, acabou, você vai ter que esperar milhões de anos de novo para tomar uma forma humana. O que eu posso fazer? Essa é a lei da natureza. Então, às vezes, as pessoas podem se deixar seduzir por essa adoração das pessoas que não são pessoas que deveriam, que a opinião deveria importar tanto assim pra gente, né? Às vezes você se encontra num grupo no qual você vai ser muito adorado, muito honrado, mas às vezes são pessoas muito tolas, com atividades que são muito degradantes. Então, você pode ficar muito feliz, né, que você encontrou o seu lugar, está todo mundo te adorando, todo mundo te colocando lá no alto. Mas assim, qual que vai ser a vantagem para você com relação ao objetivo da sua vida? Você vai nessa e vai perder a forma humana de vida no final por fazer um monte de bobagem, porque tem um monte de gente aplaudindo, né? Então é muito importante a gente manter essa referência. E aí então vem chamar, que é perdão, que também pode ser traduzido como paciência, tolerância, abster-se de algo. E aí é interessante porque a gente está falando exatamente de Tedya. Tedya também significa iluminar, brilho. Então, a gente vê que Tedya está relacionado, como eu falei, com esse discernimento, de saber aplicar as coisas certas, de ter essa força, mas de ter esse discernimento, porque Tedya é brilho, é iluminação, é deixar as coisas às claras. E Prabhupada falou aqui, então, que a gente não deve ser não violento, pretensamente, e usar isso como uma desculpa para não cumprir certos deveres ou certas atitudes. Mas ele também fala no final aqui, né, do pequeno significado que ele dá para o verso, que assim, mas se a pessoa cometer um pequeno erro, ele deve ser perdoado. Porque você imagina,
Vamos pensar assim, no dia de hoje. Vamos pensar, todo mundo para um minuto e pensa no que vocês fizeram hoje. Vocês cometeram algum erro hoje? O Dudu. Tô brincando. Eu acho que eu Não. Acaba de cometer, né? Obviamente. Eu chego atrasado. Ah lá o erro do Dudu. Tá vendo? Não tem nem jeito. Todo mundo viu o seu erro. Olha só. Eu cometi. Acabei de lembrar de um. Mas se eu parar pra pensar, eu tenho certeza que eu vou lembrar de mais. Talvez vários. Qual? É um momento terapia. Então, mas assim, vamos dizer que hoje foi um dia bom, não cometemos erro nenhum. Aí vamos pensar então ontem. Ontem foi sábado a gente cometeu muitos erros, a gente precisa trabalhar. Sábado é um dia regido por Shukra, né? O guru dos asuras, dos seres não divinos. Por isso não digo mais 7 mil vezes. Mais difícil que na quinta, que é do Raspa. Então, mas se a gente pensar então na semana passada, nessa semana que passou, se a gente cometeu algum erro, a Beatriz já está ali começando a rezar. Então, a gente comete erros o tempo inteiro. E quando a gente comete erros, ou quando a gente faz uma coisa que a gente não acha que é totalmente boa, o que a gente pensa? A gente pensa nas nossas motivações. Porque as motivações costumam ser boas. Eu fiz, mas foi porque... E quando uma pessoa que a gente gosta muito, por exemplo, minha irmã fez uma bobagem. Isso nunca acontece, mas estou dando um exemplo. Ela fez uma bobagem, ela falou de um jeito que não devia com alguém, mas ela é minha irmã querida. Então, assim, eu vou dar um desconto, porque eu sei que ela é uma pessoa legal. Eu sei que ela não fez isso para machucar ninguém. Eu entendo que ela teve um dia super difícil, que aconteceu um monte de coisa e tal. Aí, talvez, uma outra pessoa com quem eu não tenha uma relação fez alguma coisa, fez a mesma coisa, ou fez uma coisa até um grau menos pior. Eu já vou falar, poxa, essa pessoa, onde eu sigo falar desse jeito? Como que a pessoa pode agir assim? Porque comigo eu sei das minhas motivações, eu sei das motivações dela, eu sei do que ela estava passando. E a outra pessoa, normalmente, a gente não é tão misericordioso. A gente vê mais a atitude, menos a intenção, menos a motivação por trás. É natural do ser humano fazer isso. A gente faz isso porque a gente é ruim. A gente faz isso porque é natural. Só que a gente tem que se conscientizar disso. Porque quando a gente se conscientiza disso, a gente pode tentar ampliar essa nossa visão, que ela tem uma tendência amorosa com as pessoas que a gente às vezes ainda não tem uma relação assim, né? Por outro lado, a gente tem que ter um discernimento também de, vamos supor que a minha irmã fez uma coisa terrível, uma coisa muito grave. Se eu deixo esse sentimento que eu tenho por ela passar por cima da ética, daquilo que é correto, daquilo que vai ser bom para ela, inclusive. Porque se ela, né, tiver a correção apropriada, se ela tiver que se responsabilizar pelos atos dela, isso vai ser bom para ela. Primeiro que ela vai dar uma queimada no karma, segundo que ela vai crescer e não vai fazer de novo, hopefully, né? Mas, então, a gente deve tentar sempre equilibrar essas tendências. E tentar entender a coisa assim, primeiro a gente tem que entender a gravidade da situação. Porque alguns erros, muitos deles, a maioria deles, são muito perdoáveis. Né? E como a gente leu aqui, não gostar de ver defeitos. Né? Então, assim, se não é uma coisa muito grave, para que você ficar pegando naquilo? Né? Agora, algumas coisas são muito graves. E aí, mesmo que seja uma pessoa próxima, mesmo que seja uma pessoa que a gente gosta, até pelo bem da própria pessoa, a gente não pode tapar o sol com a peneira. A gente pode até perdoar, mas a gente tem que tomar certas atitudes, principalmente dependendo da posição que a gente tiver. E aí eu vou pedir licença para vocês para ler mais uma vez, porque eu não conseguiria falar tão bem sobre esse assunto quanto outras pessoas que têm bem mais essa qualidade de perdão que eu, inclusive, da paciência, então nem sabe. Então eu vou ler aqui o que Bhaktivedanta Swami fala sobre isso, que é um grande mestre na nossa linha.
ele fala que Bhakti não pode florescer completamente quando não perdoamos. Por quê? Quando você não perdoa, você não consegue estar inteiro na sadhu sangha, nessa associação com as pessoas santas, ou aquelas que estão tentando ser santas. Porque você está sempre com aquela coisa dentro do seu coração, incomodando. E no final a gente acaba ficando doente com aquilo e a gente não consegue ter relacionamentos inteiros. Normalmente uma pessoa que não consegue tratar bem o seu próprio filho, que não consegue ajudar o seu esposo, sua esposa, a sua irmã, o seu irmão, as pessoas próximas, uma pessoa que não consegue estar inteiro numa relação, que não consegue estar vulnerável para ter relações íntimas o suficiente, que não consegue se abrir o suficiente, são pessoas que estão com alguma coisa guardada no seu coração que ainda não conseguiram perdoar alguém, ou algumas pessoas, ou algumas situações. Então a gente não consegue estar inteiro. E aí ele fala o seguinte: alguém pergunta para ele numa sessão de perguntas e respostas, eu vou ler meio como se eu não fosse muito boa de leitura, porque está em inglês, então eu vou traduzindo simultaneamente. A pessoa pergunta para ele o seguinte: você descreveu que a falta de perdão, a falta de perdoar os outros, como sendo um sintoma da ira. Quando alguém nos machuca, isso pode levar a sentimentos de ira e a inabilidade de perdoar. O perdão parece mais fácil de aplicar se a outra pessoa mudar o seu comportamento e, possivelmente, reconhecer o comportamento que ela teve que nos machucou. Deixa eu ver, 99 centavos aqui, gente. No entanto, essa mudança, né, é claro, muito mais fácil você perdoar quando você vê que a pessoa mudou, né? Ou pelo menos ela reconheceu o que ela fez, porque é difícil perdoar quando a pessoa ainda você nem viu, ainda não admite o que ela fez, né? No entanto, essa mudança pode não acontecer imediatamente. Então, como que a gente se libera dessa ira e perdoa a pessoa que pode até mesmo continuar repetidamente a nos machucar na condição atual, sem ter sequer um sentimento de remorso? Como fazer isso? Meu Deus do céu! E aí Bhaktivedanta Swami fala o seguinte: perdão não significa que a gente se torne um saco de pancadas, que as outras pessoas podem continuamente disparar socos contra nós. Nem significa que nós nos tornamos um capacho dos outros para que as pessoas possam andar sobre nós e limpar os seus pés sobre nós. Uma pessoa certamente deve se remover de uma posição na qual ela funcione, que ela esteja ali como um alvo dos ataques de outro. Então, porque muitas vezes, igual eu falei, assim como a gente pode entender o vigor, não sei o que, de uma forma errada, a gente também pode entender o perdão de uma forma errada. Ou perdoando no sentido de não fazendo nada sobre algo que a gente deve tomar uma atitude, quanto também não tendo essa atitude com a gente mesmo, né? A gente pode achar que a gente tem que permanecer numa situação assim, porque senão a gente não está perdoando. E não é dessa forma, né? Mas também, assim, só essas situações que as pessoas são julgadas porque elas não sabem abrir o coração e perdoar alguém. Existem essas mesmas pessoas que quando você perdoa, elas acham que foi totalmente errado porque a outra pessoa teve atitudes assim, inexplicáveis. Então, por que você vai perdoar uma pessoa como essa? Então, assim, né, o ser humano ali na hora que vai julgar, está todo insatisfeito. Se perdoando, você não perdoa. Tem gente que nunca está satisfeito com nada, né? A moral da história. Eu lembro que uma vez eu estava vendo uma palestra de Vishwananda Maharaj, e ele estava falando assim: tem gente que se você levantar aqui agora, se você estiver na frente assim de um lago, de um mar, de um rio, se você sair andando sobre a água, a pessoa ainda vai te criticar. Tem gente que nunca vai estar satisfeita. Então, aquilo que eu falei, né? A gente tem que pensar bem em a opinião de quem que a gente está se importando mais, porque é isso, assim, a gente nunca vai agradar todo mundo, né? A gente tem que desenvolver também essa fortaleza, que é a terceira qualidade,
essa força dentro da gente também. Porque ao mesmo tempo que a opinião dos outros, já que a gente está numa comunidade, ela também é referência, ao mesmo tempo a gente tem que ter uma integridade muito grande também. De saber que, assim, talvez alguém possa achar errado eu perdoar essa pessoa, mas a pessoa também não está na minha situação, eu sei o que é que está acontecendo. Então, todas essas qualidades, elas levam para uma introspecção muito grande. Porque toda vez que a gente for tentar examinar isso na vida do outro, é muito difícil. É muito difícil, a gente não sabe o que as pessoas passam, a gente não sabe a história das pessoas. Então, se a gente, mais uma vez, se a gente não está na posição de fazer essa análise, às vezes a gente não está na posição de dar opinião. Eu penso que a opinião dos outros não me interessa não, sabe? Eu acho que assim, eu vou aos livros, eu vou ler, vou buscar me espiritualizar. Os outros pensam, o que eles pensam não paga as minhas contas, eu começo por aí. Então não vai me fazer bem nem mal, porque não me afeta. E eu não estou nem aí. Eu aperto o botãozinho do tô nem e vou embora. A gente tem um botãozinho aqui que chama Haribo. A gente aperta o botãozinho do Haribo, ele é ótimo. E vou embora. E assim, o que o outro pensa com relação à minha busca espiritual, também não me faz. Nada me faz. O que me faz é buscar me melhorar enquanto pessoa. Eu acabei de ler aqui. Você falou de crítica. A crítica não me constrói. Se ela é crítica, ela não está ajudando em nada, né? Então, eu trabalho muito com a questão da autoestima, de valores, com os meus alunos, né? De trabalhar com a pessoa, olha, você precisa melhorar, você vai se melhorar enquanto pessoa. Como eu também vou melhorar, sempre, buscando. Eu achei interessante você estar falando dessa questão aí, né? Do perdão. Quanto que é difícil perdoar, né? Terça-feira, eu fui numa casa e a pessoa foi muito mal educada comigo, mas assim, ao extremo de mal educação, de falta de educação, e eu, professor, educador, fui olhando aquela situação, assim, e eu fui embora, né? Eu lembrei do senhor que fala, vai embora. Eu fui embora, fui para outra casa e fui muito bem recebido, fui muito bem acolhido. Mas eu pensei comigo, eu tenho que voltar porque ele está doente. Ele precisa de cuidado. Não só de educação, porque se ele está ali tratando mal as pessoas, ele está no processo de adoecimento. Então a gente precisa pensar. Aqui mesmo, às vezes a pessoa ela vem ao tempo, ela está buscando o quê? Se iluminar. E ela tem que olhar para dentro dela. Olha, hoje eu não estou bem, hoje eu preciso cantar mais mantra. Achei bacana esse lado de canto das crianças, entendeu? Acho que a gente está buscando, né? E aí, lá embaixo está um livro assim, cante Hare Krishna. Por que cantar Hare Krishna? Que é o que o Guru falou comigo. Que ele ia ficando assim, olha, dúvidas aos Vedas. Não vai começar com fulano do lado, não, que ele vai jogar pedra. O seu vizinho pior para jogar pedra em você. Por isso que é muito importante a gente ter essa noção de com quais opiniões nós estamos nos importando, né? Porque senão, se a gente for dar atenção para todo mundo, a gente não vai conseguir viver a nossa vida. Cada um vai ter uma ótima ideia de como que a gente deve viver a nossa vida. Mas a gente é que sabe da gente. É o calo, né? É o que você fala. É o seu calo onde aperta. E assim, é isso, é muito complicado, né? A gente é que sabe. Então, mas é claro que, por exemplo, se a gente está numa situação igual aqui, né? Nós somos pessoas que sempre estão se encontrando, sempre estão se vendo, nós conhecemos uns aos outros, né? Então, por exemplo, se um dia eu falar assim, poxa, Marcelo, eu estou vendo que, né, você está tendo uma atitude assim, nossa, será que não tem uma outra forma de você fazer isso, sabe? Porque eu não achei legal, assim, você fazer isso. O que está acontecendo? Você está chateado? Você está nervoso? O que aconteceu? Dando um exemplo, você passou, nem me cumprimentou. Poxa, Marcelo, você não me cumprimentou? Você sempre foi tão legal comigo, o que aconteceu, sabe? Eu vim e tal, te vi, fiquei feliz de falar com você, você virou a cara, ou eu fiz alguma coisa, porque senão você pode conversar comigo. Então, assim, se eu te falar isso, provavelmente você vai dar importância, porque nós temos uma relação. E porque você sabe que eu não sou uma pessoa que te quer mal, e você também não me quer mal. Nós temos uma relação de bem-querer. E estamos no mesmo barco, estamos aqui num processo para a gente se melhorar. Ou como quando você fala com seus alunos, né, e fala para eles que eles devem procurar crescer, que eles devem procurar desenvolver valores.
Então, essas são as pessoas que a opinião importa pra gente. Fala Né? que você me é duro, né? É uma das pessoas que eu admiro muito. Porque a gente sempre vai aprendendo uns com os outros, né? E há pessoas que eu gosto, e há pessoas também que eu não tenho a mínima simpatia. Mas eu também não sou hipócrita de não demonstrar. Mas eu quero que ela ganhe na loja, quero que ela seja de pai, em bobainho. Nossa, isso tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui agora. Que ela vá Isso é muito bom. aquele lugar lá o caminho da maconha lá na Índia. Qual deles? A Índia tem não. muita maconha. Tem Ela mesmo. mostrou. Lá tem plantação de maconha. Indra tem plantação de maconha. Então, que vá pra maconha. Vai ser muito mesmo. Bom, então, o que ele fala? Tem dois momentos, nessa pergunta e resposta, que ele fala isso, e depois ele vai falar a mesma coisa quando ele está quase indo embora desse mundo, né? Ele teve um câncer super devastador, e ele fica, é uma das últimas instruções dele que ele escreve. Então, primeiro, na pergunta e resposta, ele fala o seguinte: perdoar significa que você para de permitir que quem quer que tenha te machucado tanto continue a te machucar diariamente. Como? Carregando isso com você na sua mente, no seu coração, todos os dias. E aí você continua sendo atacado, você continua ficando desapontado, continua ficando ferido diariamente. Às vezes você pode até se afastar da pessoa, da situação, mas você carrega aquilo lá com você, todo dia você está lembrando do negócio. Ou seja, isso não é perdoar. Outra coisa, perdoar significa que agora você vive no presente e para o futuro. E para de ficar trazendo esse seu eu que está machucado em todos os seus encontros atuais. Não é certo que você se machuque ou machuque aquelas pessoas que vêm para perto de você, que realmente querem te dar o maior amor, atenção e toda a sua presença. Mas então, você não consegue perdoar e você fica jogando esse seu machucado nos outros, dia após dia. Você vai descontando nos outros aquilo que você está carregando com você. Então, isso não se deve fazer também. Perdoar significa que você está pronto para parar de desistir, de negar a você mesmo o poder todos os dias que você tem e deixando de ser uma pessoa sem fé. Porque Krishna pode nos usar e nos ajudar de tantas formas se a gente não ficar se fechando o tempo todo com ressentimentos. E perdoar significa que, apesar de qualquer coisa que possa ter acontecido com você, você está pronto para olhar para frente e aceitar a misericórdia de Krishna, o que não pode acontecer se você não conseguir acessar um nível mais profundo de compaixão e sensibilidade com você mesmo e com os outros. Não é verdade que as pessoas que mais alcançam coisas tiveram que lidar com grandes obstáculos? Em alguns casos, elas conseguiram transformar os obstáculos em oportunidades. Então, ter essa visão. Mas, por outro lado, ele diz, quando nós não perdoamos, é como se a gente estivesse carregando na nossa mão um tanto de carvão bem quente. E a gente estivesse esperando pela chance de jogar esse carvão de volta na pessoa que nos machucou. Mas pensa bem, o quanto que você vai queimar a sua própria mão esperando essa oportunidade. Na essência, o perdão, na verdade, faz muito mais para o seu próprio bem, até mesmo do que comparado com a pessoa que você está perdoando. Quando você consegue perdoar, para você isso é muito bom. Porque você se liberta desse laço que você criou aí. Outra coisa, quando nós não perdoamos, nós temos que nos perguntar quanto sofrimento aquela pessoa, aí tem a ver com o que o Marcelo está falando, quanto sofrimento que essa pessoa que nos machucou teve que passar. E quanto mais ela terá que passar antes que a gente deixe ir essa situação, que a gente perdoe. Então a pessoa me machucou, quer ter tudo de ruim que aconteça com essa pessoa. Mas o quanto?
O quanto que você acha que essa pessoa, pensa em alguém que te machucou, o quanto que você acha que essa pessoa tem que sofrer ainda? Talvez 10 trens devam passar por cima dela. Talvez ela deva ser picada em centenas de pedaços, ou comida, engolida por um bando de leões. Que sentimento é esse? O que você quer que aconteça com essa pessoa? Para que ficar nutrindo isso? Oi? Pode? Não, eu só quero compartilhar. Você está falando uma coisa que está muito a ver com a minha situação atual. Eu morei a vida toda aqui no Prado. E há 7 anos atrás, antes de eu conhecer meu marido, eu sofri violência doméstica, não física, mas emocional. Eu fui para esse apartamento bem pequenininho, então não invadi nada, eu fui com minha mãe. E eu fui expulsa de lá, eles não permitiram que eu ficasse lá por raiva, falaram que iam cuidar do meu tio, para quem conhece, minha mãe e tal. E no ano seguinte conheci meu marido. E lógico, eu levei minha mãe junto comigo e fui para muito longe, com o coração apertado, porque tiraram 20 anos de mim, era tempo e tal. Enfim, o que eu quero dizer com isso? Quando aconteceu isso, eu contei com meu marido várias vezes quis fazer denúncias. E quando eu passei uma fase muito difícil na minha vida, eu entendi que se existe energias ou coisas ou pessoas ruins, existe também energias, coisas e uma fluidez para a gente que protege com as coisas boas. Passou-se 7 anos, né, que eu saí daqui do Prado. Essa pessoa que me fez essa agressão, por um tempo eu fiquei com muita raiva, mas assim, eu falei para meu marido, não vou fazer denúncia porque a vida encarrega, e ela encarrega realmente, o que você está plantando ali, você vai colhendo, seja bom, seja ruim. Eu recebi essa semana um questionamento, tanto de uma tia quanto desse tio meu, falando que o apartamento está tão do lado que eles querem mudar o apartamento. É mesmo. E eu tô falando isso porque é uma coisa que nunca passou na minha cabeça. E o fato de eu perdoar e colocar na minha cabeça que a raiva, isso ia me correr, como várias outras situações me correram, o fato de eu deixar isso de lado e aceitar que minha nova vida estava boa, limpou minha mente, eu pude dar uma qualidade de vida para minha mãe, tive meu filho, eu fui usufruindo daquelas coisas boas que estavam acontecendo. E essa mesma pessoa que me agrediu, eu vi ela com os olhos lacrimejados, então eu não estava dando conta de administrar o apartamento, porque era muita gente da família, etc. E no fim das contas eles decidiram ceder o apartamento para voltar, uma coisa que eles me tomaram e que a gente sufocou, adoeceu eles não estão conseguindo administrar. Então é só um exemplo assim, que é uma coisa muito... Tem muito a ver, né, com isso, que quando a gente se abre, né, um pouquinho para... Porque o que você guarda de ruim corrói você. Com certeza. Isso é o fato, não vai comer outra pessoa, vai comer outra pessoa. Exatamente. E aí ele fala isso, a coisa triste é que a maior parte do tempo é que a gente tende a achar que nós já perdoamos os outros. Isso pode ser um processo gradual que tem vários níveis. Por exemplo, pense, agora eles propõem uma atividade. Pense na pessoa que mais te machucou. Mais. Dá uma medalha aí para uma delas. Sempre tem aquela pessoa que se destaca, né? Cara, no meu caso, eu acabei de pensar, eu mesmo. Mas normalmente é assim, viu? Não, tô procurando aqui, cheguei em mim. Caramba. Agora a segunda parte da atividade vai ser fácil para você. Pensa então na segunda pessoa que te machucou mais. Vai ficar muito fácil. Sério, a segunda? É que pode É ser bonito. quem tá mais perto. Bom, agora pensa o seguinte. Pense nas coisas mais maravilhosas que você desejaria para uma pessoa que você gosta muito. Tipo, para uma pessoa que você mais ama. Aí pensa isso, por isso que eu falei que você ia ser fácil. Aí você pensa, essa pessoa que mais te machucou, e pensa na pessoa que você mais gosta, as melhores coisas que você deseja para essa pessoa, se você consegue imaginar essa pessoa que mais te machucou
recebendo essas coisas, toda essa felicidade, essa prosperidade, essa saúde, seja lá o que for, mas essa pessoa aí bombando, super feliz. Se você se sente muito desconfortável com isso, ou fica muito irado, ou fica assim, agitado, fica meio desconfortável em ver que essa pessoa tem todas essas coisas, isso quer dizer que você ainda não liberou essa pessoa aí da sua consciência, que ainda tem alguma coisa na sua consciência que ainda não conseguiu chegar num nível mais profundo de perdão. E no final, então, Bhaktivedanta Swami, ele fala muito sobre isso, quando ele estava indo deixar esse mundo, né? Ele escreve uma carta e envia assim, para todos os devotos, falando que ele ia pegar muito firme nesse ponto, porque ele via que o perdão era uma questão muito grande na sociedade, né? E aí ele falava que não queria dizer de forma alguma que, né, por um lado, você tomar todas as atitudes que tinham que ser tomadas quando elas eram cabíveis, e por outro lado, dentro de você, internamente, você conseguir buscar essa paz com a sua história, com as suas relações, com as coisas que você experimentou e etc. Porque senão isso é muito prejudicial para a sua própria vida espiritual, para o seu desenvolvimento, para o seu relacionamento com as pessoas, né? Então, assim, essa importância, primeiro, assim, a gente sabe que tudo que a gente passa na vida são coisas que a gente tem que passar, tá dentro do nosso carro. Por outro lado, assim como essas qualidades sobre as quais a gente falou, a gente já, quem está aqui há muito tempo, já viu essa afirmação ser usada de formas muito erradas e muitas vezes, né? Então, eu posso fazer alguma coisa contra você e falar assim, mas é seu karma, senão não teria acontecido. E aí também tem a frase clássica, né? Adoro essa. Nenhuma folha de grama se mexe sem a sanção de Krishna. Então, Krishna permitiu que eu fizesse isso com você. Mas Krishna está permitindo a gente fazer cada coisa, gente. O mundo material está aqui para isso mesmo. A gente tem livre-arbítrio. Krishna, ele sanciona que a gente faça as coisas. Mas depois a gente vai ter que lidar com o nosso karma. Então, assim, por um lado, quando a gente pensa qualquer coisa que me acontece tem a ver com o meu karma, não é diretamente culpa da outra pessoa, nesse sentido, isso é muito bom para a gente entender, para a gente conseguir liberar isso, entender, liberar esse sentimento de que a gente fica agarrado nele, de ficar com ira, de ficar com esse rancor, de não conseguir perdoar. Então, internamente, a gente deve compreender isso, e inclusive no perdão com a gente mesmo, né? Porque assim, eu entendo, por exemplo, se eu fiz, porque aí a gente vai começar a se odiar, né? Poxa, aconteceu uma coisa horrível comigo. Além de tudo é meu karma, então ainda fui eu que fiz a coisa errada para merecer o negócio, é demais, poxa. Então, eu já, né? Aí eu tô ferrado, o que eu vou fazer? A situação ficou a pior de todas agora. Mas assim, imagina que você tem uma queimadura na sua mão, porque quando você era criança, você enfiou a mão no fogo. Eu tenho. Você tem? Tenho, aqui, ó. Nossa. Parece uma PCG. Todos os exemplos, cara, pra ele. Pois é. Que coisa, né? Pessoa cheia de experiências, né? Então, o que acontece? Imagina você com uma cicatriz na sua mão, porque você queimou sua mão no fogo, aí hoje você olha, essa cicatriz é tão feia. Mas adianta você ficar assim, tá vendo? Se minha mãe tivesse cuidado de mim, eu não tinha enfiado a mão no fogo. Não adianta. Não adianta. Por quê? Bom, às vezes sua mãe não podia estar lá, alguma coisa aconteceu. Agora, adianta você ficar se culpando, tá vendo como eu sou idiota? Quando eu tinha 2 anos de idade, eu coloquei a mão no fogo, que burra, eu sou uma pessoa estúpida, eu nunca consigo fazer nada na minha vida. Qual que é o sentido disso? Você não sabia, você tinha 2 anos de idade. Não tinha como você ter consciência disso ainda. Então, por um lado, mesmo a gente aceitando a responsabilidade do nosso karma, das coisas que a gente fez, que nada acontece por acaso, que esse mundo não é um lugar super injusto, eu sou uma vítima, coitado de mim, etc., porque nós não somos vítimas, né? Se a gente fosse tão legal, tão bonzinho, a gente provavelmente não estava aqui, a gente estava no mundo espiritual, não tinha coisa para a gente fazer aqui. Então,
por um lado, a gente entende isso, a gente se responsabiliza pelas coisas que acontecem na nossa vida, e a gente também entende, inclusive, o momento em que a gente estava, a consciência que a gente estava, quando a gente pegou e enfiou a mão ali no fogo. A gente ainda não estava com uma consciência muito legal do que a gente estava fazendo. É claro que se a gente quiser manter a mesma consciência, aí depois não vai achar ruim, né? Ah, e queimei a outra também, agora que eu estou com 50 anos. E agora já não faz mais sentido, né? Peraí, agora tem uma coisa errada acontecendo. Mas assim, não adianta a gente se culpar pelo que passou. Então, o perdão, ele tem muito a ver com fazer as pazes com o nosso passado, com as experiências que a gente teve, com as histórias que já foram e deixar elas passarem. Né? Passado é passado. Então, assim, a gente aprende com ele, que também tem a ver com o que o Bhaktivedanta Swami fala nesse outro momento, que tem a entrevista e a carta que ele escreve. Nesse outro momento ele fala sobre isso, o quanto é importante. Acho que é na carta que ele fala que perdoar não significa esquecer. Porque se você esquece, quer dizer que você não perdoou. Imagina, alguém, o Dudu, cara forte, chega aqui, dá um soco na minha cara, desmaio. Vigor personificado. Ainda bem que a Ana Beatriz está aqui hoje, ele não faria isso. Ela não ia deixar. Mas, um dia que a Ana Beatriz não está aqui, aí o Dudu vem, dá um socão na minha cara, eu desmaio. Aí vai ter treta. Aí eu acordei. Eu acordei, mas eu esqueci. Porque na queda eu bati a cabeça. Eu não lembro que o Dudu fez isso. Aí eu acordo e o Dudu fala: ô querido, você tá bem? Você precisa de uma água? Nossa, obrigada. Não sei o que aconteceu, acho que eu desmaiei. Eu não tenho nenhum rancor com relação ao Dudu. Olha que grande mérito meu. Não, é simplesmente que eu não lembro. Então assim, eu esqueci tudo. Não precisa esquecer. Se você esqueceu, tem alguma coisa errada, você não perdoou. Então, na verdade, o legal é você lembrar. E lembrar e entender e aprender com a situação. Eu lembro que aconteceu isso, mas o Dudu estava descontrolado, cara. O Dudu quebrou o princípio, estava doidão. A história que a pessoa tem que inventar para justificar o negócio dele. O Dudu foi matar um pernilongo. Foi sem querer. Então, o Bhaktivedanta Swami fala isso, que perdoar não é esquecer. A gente pode se lembrar, é importante que a gente se lembre, inclusive para que a gente consiga trabalhar com o que aconteceu, inclusive para que a gente não deixe acontecer novamente, né? E talvez a gente saia do lugar, né? Se eu sei que... Nossa, gente, eu estou com um exemplo de... Desculpa, gente, está tudo horrível. Dudu me bateu, agora a Adriana é cleptomaníaca. A Adriana me roubou. Meus exemplos estão péssimos. Estou depressiva, tá? Nossa, é mesmo. Lá tá vendo, deve ter sido. Por em Salvador. Por isso você foi tão assaltada nessa vida. A Adriana tem mania de roubar tudo que vê. Eu adoro a Adriana, mas ela é uma doença, ela não consegue. Ela nem precisa de dinheiro. A Adriana está bem na vida, mas ela vai roubar, se ela tiver oportunidade. Eu vou pedir para ela tomar conta da lanchonete lá embaixo da lojinha. Vou roubar tudo. Já era. Limpa a lojinha. Eu vou deixar minha bolsa aqui. Fala assim, Ana, pode deixar essa bolsa aí, fica à vontade. Pode ir lá no banheiro, deixa essa bolsa aí com a Adriana aqui do lado. Você tá doido? Então, a gente não precisa esquecer. A gente tem que saber, poxa, se a pessoa tem essa tendência, nossa, isso aqui é complicado. Ao mesmo tempo que a gente perdoa e se mantém aberto para que a pessoa também possa mudar. E tudo que eu estou falando em relação aos outros também serve para a gente mesmo. A gente também muda. Né? Então, assim, tudo que é passado, a gente tem que deixar passar. E ter só como lembranças, como memórias e como aprendizado. No mais, não vai servir para muita coisa, porque a gente não vai conseguir fazer muita coisa com aquilo. A gente consegue resolver coisas, fazer coisas agora. A gente consegue tomar novas decisões, novos rumos, melhorar agora e para o futuro. Mas o que foi, já foi. E aí, a última, então, sobre a qual eu não vou falar muito, porque pelo qual também não para muito tempo nela, é Dhriti, que é coragem, que também pode ser traduzido do sânscrito como comando de si, autocontrole, força de vontade. E é isso, quando a gente desenvolve o discernimento com todas essas qualidades que a gente viu, né?
a gente precisa ter coragem e usar a nossa força de vontade para fazer o que é certo. Porque adianta eu ter esse tédia, eu ter esse vigor, saber o que é certo, eu tenho discernimento, mas eu não tenho a coragem. Vocês já viram? Às vezes as pessoas dão muitos discursos sobre muitas coisas, na hora que ela tem a oportunidade de fazer a coisa certa, aí ela dá uma desculpinha, mas não tem coragem de implementar a coisa ali. Acontece muito. Então a gente precisa desenvolver coragem, essa força, ela é um atributo divino. E a gente precisa desenvolvê-la, porque sem ela, porque ela também está ligada ao autocontrole, etc., sem ela é muito difícil a gente desenvolver as outras qualidades, porque é muito difícil a gente desenvolver a integridade. A gente pode até querer, igual eu falei no início, não é por mal. A gente pode querer muito, mas se a gente não desenvolve essa força, na hora que precisa, na hora que vem o teste, e vão vir testes para todas essas qualidades. Algumas vão ser mais difíceis, outras vão ser mais fáceis, mas é bom a gente sempre pensar quais são aquelas que eu mais preciso desenvolver. Né? E como que eu preciso equilibrar? Porque se eu tiver muita coragem, mas não tiver discernimento, isso pode fazer um estrago na vida da pessoa. Não me fala que você se identificou, não? Tô brincando. É porque tudo que eu falo, ele identifica. Ela me conhece. Mas é porque é isso. Imagina se você tem coragem, mas não tem discernimento nenhum. Tipo eu. Você já viu criança? Como que criança costuma ser corajosa? Tava esperando, porque todo que eu falo tem igual tipo eu. Agora não falou. Agora que você já revelou, eu tava escondido. Então imagina, as crianças, por exemplo, costumam ser muito corajosas. Por isso que a gente tem que ficar de olho. Porque a gente tem coragem de fazer cada coisa. A gente estava conversando sobre isso, né? Como é que a gente sobreviveu. Porque a gente faz cada coisa quando a gente é mais novo, que assim, coloca a mão no fogo. Só a Krishna mesmo para proteger, porque é impressionante. Então, mesmo essa coragem, a gente tem que ter coragem para quê? Coragem de fazer a coisa certa. Você lembra daquele desenho Coragem, o Cão Covarde? Lembro, era bonitinho, né? E é isso, porque, por exemplo, muitas vezes se eu virar para uma pessoa e falar, duvido, cadê o Dudu? Duvido. Desafiar, né? Eu vou desafiar. O Dudu ele tem uma coisa com desafios, ele é uma pessoa que gosta de desafios, aí a gente brinca sempre sobre isso com ele, né? Esses desafios de internet, né? Estavam rolando vários, uns meninos tudo morrendo com essas coisas. Negócio de baleia, duvido que você tenha coragem de pular aqui do 10º andar. Será que essa coragem é a coragem de qualidade divina que nós estamos falando? Você tem que ter coragem de virar para a pessoa e falar, você é meu filho. Peraí, né? Me ajuda aí. Inalando desodorante, morrendo. Inalando desodorante, imagina, gente. Então, às vezes a gente tem que ter coragem para sair do nosso grupo de amizades e ir para outro. Se o pessoal estiver inalando desodorante, é importante você ter coragem de fazer isso. Inalando desodorante, a nova onda. Morreu. Menino morreu. Criança, né, gente? Adolescente. Porque é isso, esses grupos eles se aproveitam dessa coragem. A coragem é ser um discernimento. Então, coragem para fazer bobeira não precisa, tá, gente? Não é qualidade divina. A coragem tem que ser de falar a verdade, coragem de agir eticamente, coragem de cumprir o seu dever, tem hora que é difícil. Coragem de dar real para uma pessoa, às vezes você precisa. Coragem de se afastar de certas pessoas, às vezes é preciso. Então, essas qualidades todas, elas estão muito entrelaçadas, né? E o discernimento talvez seja uma das mais importantes, porque ela vai permear todas essas. Sem o discernimento, a gente pode pegar todas essas qualidades divinas aqui e fazer uma bagunça com elas, transformar tudo de bom em ruim. Então, por isso que a gente precisa ter esse discernimento. E aí, poxa, como que eu vou saber se eu tenho esse discernimento? Por isso que é uma coisa que eu falo, acho que todas as aulas que eu dou aqui, que o nosso processo, ele se apoia no tripé, né? Guru, Sadhu e Shastra. Tá nas escrituras, ok, as qualidades estão aqui. Mas primeiro, como o Shri Upanishad fala, às vezes você ter só um pouquinho de conhecimento é mais perigoso do que você não ter conhecimento nenhum, porque você acha que você já entendeu. Então, antes de tomar certas atitudes, vamos tentar entender as coisas dentro do contexto,
Vamos tentar ler mais, aprender mais, ouvir mais, para a gente não aplicar essas coisas da forma errada. Oi? É a qualidade do cultivo de conhecimento. Cultivo de conhecimento. Está super ligado. Porque senão, eu vou só ler um pedaço aqui, eu posso fazer uma bagunça, porque pode ser exatamente um pedaço que não é o que eu vou estar lendo naquele momento, né? Então é importante ter esse olhar do todo. Ah, mas eu acabei de chegar e eu não tenho tanto tempo assim para ler, e aí, como é que eu vou fazer? Ainda bem que nós temos pessoas que já estão na caminhada há muito mais tempo do que nós e que podem nos ajudar, e que não é uma pessoa só, tem várias pessoas, porque também vai que você fala logo com aquela que você não devia, né? Então, assim, porque às vezes a pessoa pode estar aqui muito tempo, mas não desenvolveu esse conhecimento. Então, assim, tem várias pessoas, poxa, todo mundo fala essa mesma coisa. Todo mundo, todas as aulas, esses pontos se repetem. Então, assim, poxa, parece que esse negócio realmente, todo mundo concordou com ele. E aí a gente tem os gurus também. Essas pessoas que a gente realmente vê que, assim, poxa, essas pessoas, elas pode ser tanto o guru que dá a iniciação, o Diksha Guru, quanto os Shiksha Gurus que a gente tem. Os gurus, as pessoas que nos instruem. Né? Eu sei que essa pessoa tem conhecimento, que essa pessoa tem condição, que ela está praticando há muito tempo, essas pessoas, né? O nosso movimento, ele é um movimento muito comunitário, né? O Sankirtana Yagya, um dos motivos para ser assim é exatamente esse, porque a gente sozinho a gente pode entrar numa viagem muito louca, muito fundamental, uma viagem muito louca para dentro da sua mente. Aí você entende tudo errado. Então, para a gente não estar numa viagem muito louca, é importante a gente estar na associação com os devotos, porque a gente vai sentindo. Né? Os devotos costumam ser muito amorosos e muito delicados, menos o Nara. Ele é amoroso, delicado ele não é. Mas essa que foi gente que não me deixou ali. Quando ele quer, ele tenta você. Ele quer fazer jus ao nome de Narasimha. A Brita não ele é concordou. honrado favorito. A Brita não concordou com esse ponto. Claro que concordou, só. A Brita sabe que ele é coração mole. Então, mas eu não posso ficar falando isso aqui na frente de todos, né? Senão acaba com a honra, com a fama do Nara. Então, por que eu estou falando isso? Os devotos costumam ser muito. Os devotos costumam ser muito bonzinhos e muito delicados, e às vezes eles tentam dar aquela dica pra gente. Tipo eu falo com o Nara, pô, Nara, não é muito delicado, né? Assim, talvez você podia ser um pouquinho mais. Então é isso, às vezes as pessoas dão aquelas dicas amigas pra gente. E é isso, porque quando a gente está convivendo, todo mundo junto, e assim, né, gente, vamos ser sinceros, a gente se ama, né? Vamos ser sinceros. Tem alguém. É difícil, vocês não amam os devotos? É bom demais. Assim, Tem confessão? Ah, cara, se a gente for ser bem verdadeira, é a nossa família mesmo, não tem como, né? Então, a gente sabe que a gente está todo mundo querendo o bem de todo mundo, que a gente quer todo mundo avançar junto, a gente quer colocar Vrindavan, todo mundo junto. Assim, um ou outro vai para, talvez para... Não, Ana, esse momento vai passar e a gente vai para colocar Vrindavan, né? Essa Vespasiana foi muito triste para mim. Então, a gente pode fazer Vespasiana também. Eu vejo todos os dias o sonho. Ah, tá vendo? Tem seu lado positivo da Vespasiana. Vamos achar. Aí você escuta é tiro? Não. É um lugar. Que bom. Perto da cidade do lugar. Ah, tá vendo? Podia ser muito pior. Então, é isso, né? A gente, quando a gente está na comunidade, a gente consegue ir recebendo esse feedback dos outros. E aí, é claro, tem que ter aquele cuidado que a gente falou no início, com a opinião de quem a gente se importa, né? Mas Bhakti Vedanta Swami sempre falava isso também, que o outro é um espelho nosso, né? Então, é legal porque quando a gente está aqui, a gente está tendo muita oportunidade de se melhorar, de ouvir o outro, de conviver, de ver aonde que está pegando, ver as nossas qualidades também. Nossa, isso aqui é uma coisa que eu posso usar em serviço, eu tenho essa qualidade, né? Tá todo mundo sempre falando, nossa, que bom que você fez tal serviço, né? A Josi, por exemplo. A Josi, eu lembro quando eu fazia a escala antes da Alessandra tivesse serviço, cara, às vezes não tinha ninguém para fazer um negócio. Eu falava com a Josi sempre que ela estava disponível, assim, não, pode contar comigo. Né? Então, assim, é legal, você fala, pô, Josi, que legal.
né? O Amalá Shayá, vocês sabem que é Amalá Shayá, né? Amalá, se chamam a vida inteira de Amalá, mas não é Amalá Shayá. Esses dias eu até falei com ela, nossa, pois é, mas diz que Hidayanda mandou um áudio para ela chamando de Amalá Shayá. Então, nenhuma das versões anteriores, a versão 2023 é essa agora. Então, eu até comentei isso com ela, falei, poxa, que legal, você teve uma atitude tão teja e drippy, né, tão forte, tão corajosa, numa posição que ela está, que é uma posição complexa. Então, assim, a gente, né, eu falo com a Nityananda, pô, Nityananda, sua aula, que, né, legal, tão filosófica. E não é pra gente ficar inflado, porque quando a gente ficar, as pessoas também vão dar essa dica pra gente. Só que é isso, a gente tem que estar com os ouvidos e os olhos bem abertos, porque os devotos, eles costumam ser delicados, a maioria deles. Costumam ser delicados e dão uma dica, assim, muito amorosa, né? Normalmente eles não querem nos ofender. E é isso, assim, isso faz parte dessa etiqueta também, né? E é uma das melhores coisas que a gente tem aqui, que a gente pode aproveitar dessa associação, né? Nós estamos juntos, nós estamos juntos. E se alguém aqui algum dia ficar sem querer, por alguma circunstância, que foi para Vespasiano, ficar sem a companhia dos devotos, aí é que a gente vê o tanto que era bom e a gente não sabia. Ah, é ótimo. Não tem muito a ver com a gente, porque vamos supor, às vezes a pessoa fez uma intriga, fez não sei o que, tal. Tudo bem, você perdoou, mas não significa que você vai ser permissivo com aquela pessoa, assim, você vai, você me sabe, assim, às vezes as pessoas, elas confundem aquelas coisas com perdão com permissividade. Elas acham que para elas perdoar, elas têm que, sei lá, ser amiga ou conviver, e não é bem assim, depende da situação. Igual você falou, minha irmã, vamos supor, se sua mãe faz uma coisa terrível com você, provavelmente você vai perdoar e vai ter que conviver com sua mãe, que é uma questão de karma, dependendo da situação. Se você conseguir perdoar, que é uma coisa que vai muito com você. Agora, se for uma pessoa assim, do convívio, pode ser que você perdoe e não tem que conviver necessariamente. E não é por isso que você tem uma, né, que você não deixou de perdoar. Sei lá, você pode pensar assim, um ex-namorado, uma amiga de infância, uma pessoa que você não vê mais tanto. Você pode até perdoar daquela situação, não significa que você vai ter que conviver com ela. Exatamente. Exatamente. Perdão é uma coisa, permissividade é outra coisa. Eu acho que é muito isso que a Bhakti está falando aqui, né? Porque é isso. E a gente não precisa, assim, esperando, conviver com todo mundo. Tem hora que você é isso. Às vezes você está numa situação, você trabalha com a pessoa, você não pode sair do seu trabalho, você vai ter que conviver. Você vai fazer o quê? Né? E você pode perdoar a pessoa, mas você vai ter que colocar limites. Porque você saber colocar limites também é uma coisa muito saudável para você e para as pessoas com quem você se relaciona. E algumas pessoas são muito difíceis, algumas pessoas não aceitam limites. Quando você coloca o limite, a pessoa se sente ofendida, né? É muito comum isso acontecer. Quando você fala, peraí, aqui não. Aí a pessoa, nossa, você está me ofendendo, porque a pessoa também não tem essa noção de limite, né? Trabalho, às vezes a pessoa faz alguma coisa, né? Você vai ter que conviver com a pessoa ali, não tem como, né? Você deixar de conviver, mas aí você vai às vezes tratar bem, vai cumprimentar, você vai no mesmo ambiente, aí a pessoa vai. Aí começa a acontecer uma situação ruim de novo, né? E aí você tem que ir a outra, né? Às vezes tem que sair do trabalho. Mas assim, é isso, tem situações, né? Tem situação que dá, tem situação que não dá, tem situação que você consegue até ajudar a pessoa, mas você tem que estar muito forte para conseguir fazer isso, né? Tem uma história famosa, o pessoal já deve estar subindo com o suco só para encerrar. Tem uma historinha famosa na Índia, o pessoal adora contar ela, que é da... Eu já vi várias versões, mas enfim, uma pessoa e outra que tinham que conviver por algum motivo. Eu acho que a última versão que eu vi dessa história era da menina com a sogra. Coitada da sogra, né? Sempre ela. Mas eu já vi outras versões com outros parentes também. E aí era assim, a menina foi reclamar que a sogra era insuportável e tal, não sei o quê. E aí a pessoa virou para ela e falou, olha, eu tenho um veneno aqui, que se você colocar todo dia um pouquinho na comida dela, assim, ele não vai deixar rastro, vai parecer que ela teve alguma doença, ninguém vai conseguir descobrir o que aconteceu, ele não deixa rastro, e vai ficar, tipo assim, você vai se livrar dessa, fica tranquilo.
Mas tem que colocar só um pouquinho. Todo dia. Ela não pode perceber, só um pouquinho. E aí, mas você tem que tratar ela muito bem, porque senão o pessoal vai desconfiar que você pode ter tido alguma coisa a ver com a situação. E aí a mulher lá vai e começa todo dia, começa a criar uma relação boa com a sogra, mas todo dia coloca um pouquinho ali e tal, não sei o quê. Só que depois de um tempo, a sogra começa a ficar super legal com ela, porque ela tá super legal com a sogra. Aí, pô, as duas vão desenvolvendo uma relação pra morrer, agora ela vai morrer. E sou eu que vou matar ela, né? E aí ela volta lá pro amigão que deu veneno pra ela, fala assim, nossa, será que tem algum jeito de reverter? Ou se eu parar de dar agora, né? Assim, tem tanto tempo que eu tô dando, será que tem algum antídoto? Porque eu não quero mais que ela morra. A gente ficou super amiga. Aí o cara ria e falou assim, pode. Era tipo sal. Fica tranquilo, não era veneno nenhum. Porque é isso, muitas vezes a gente tem que ter uma atitude também com a pessoa. Primeiro, só da gente entender que certas relações, a gente não precisa ir tão a fundo nelas, a gente precisa ter relações muito profundas e verdadeiras, mas não vai ser com todo mundo, né? Então, se você entende assim, poxa, eu trabalho com esse cara aqui, mas assim, sei lá, daqui a 1, 2 anos eu vou nem estar vendo ele, por que eu vou ficar flertando nessa relação? Vou fazer minha parte, vou tentar não interagir muito. Você leva, não precisa também tudo ser tão pessoal, tudo ser um grande drama e tal. Às vezes você precisa da pessoa, normal. Né? Agora, algumas relações realmente, aí, às vezes uma atitude sua, você vê que a pessoa tem um problema ali, você consegue aos pouquinhos ajudar aquela pessoa. Né? Às vezes você realmente tem que se retirar, falar, não dá para conviver com essa pessoa, não vai rolar, perdoa, seja feliz, mas eu realmente preciso me retirar porque não é uma relação saudável, ou não é um ambiente saudável. Isso é muito importante a gente fazer isso sem culpa. Né? Krishna, uma das coisas absurdas que a gente faz, dizem que a gente está nesse mundo por isso, é por querer ocupar o lugar de Krishna. E Krishna é amigo de todas as entidades vivas. Para a gente vai ser muito difícil ocupar essa posição. A gente não vai ser o amigo supremo de todos, a gente não está nessa posição. Não adianta. Entende? Porque nós também temos as nossas questões, temos os nossos limites, a gente precisa entender isso também. Né? Então, é importante a gente realmente fazer essa separação e com a cabeça fria, sem levar tudo para o lado pessoal, percebendo aonde as nossas próprias feridas estão interferindo no nosso discernimento, na nossa visão da coisa, porque às vezes a gente joga tudo no outro, né? A culpa é sempre do outro. Mas o que será que essa pessoa está falando assim porque é uma pessoa amarga, uma pessoa, tá, mas e eu? Né? Então, todas essas coisas, a gente vê que o processo que a gente faz é um processo de autorrealização. Por que ele chama um processo de autorrealização? Porque a gente vai começar a entender a gente mesmo. E para isso, a gente precisa de introspecção. Se você tiver relacionamentos com 100 pessoas, mas você não tiver a capacidade de parar, ficar sozinho e refletir sobre as suas relações, em quais bases elas são construídas, o que você leva para as pessoas, o que as pessoas levam para você, em qual ponto você está sendo interesseiro na relação. Pode ser porque a pessoa te adula, ou porque a pessoa é, sei lá, qualquer coisa, ou você está nessa posição com a pessoa, você quer sugar alguma coisa daquela pessoa. Enfim, todas essas coisas que a gente vive, a gente precisa ter um momento de introspecção com elas, para que elas possam servir para o nosso crescimento. E por isso também que o nosso processo, ele chama o movimento para consciência de Krishna. Porque nós temos que ficar conscientes. Mas como a gente vai ser consciente de Krishna se a gente não consegue ter consciência das nossas relações, da gente mesmo, de onde a gente está, de como que a gente faz as coisas, de quais são os nossos mecanismos mentais que levam a gente a agir de certa forma, ou reagir de certa forma. Então, assim, buscar consciência, buscar discernimento, buscar introspecção. Porque sem essas coisas é muito difícil a gente avançar. Mesmo as regras e regulações das escrituras, elas só levam a gente até certo ponto. Inclusive, essa é uma das coisas que não é favorável para o serviço devocional, né? Você seguir regras só para seguir, e não para avançar espiritualmente. Né? Isso está nos livros que a gente estuda. Porque é isso, você tem que fazer as coisas para se elevar. E você só vai fazer isso se você estiver com consciência. Se você fizer cada coisa com consciência e for introspectivo sobre cada coisa. Prabhupada, eu estava lendo hoje, Prabhupada falando,
Você tem que ter as suas realizações, os seus entendimentos internos, a sua compreensão. Aí o Prabhupada falava, escreva todos os dias, que seja uma linha, que seja qualquer coisa, mas escreva. Aí, essas iluminações que você está tendo, tenta perceber as coisas, seja introspectivo. Porque senão como que a gente vai avançar? Né? Como a gente vai progredir? Então é muito importante isso. Ok, gente? Então, como a gente teve bastante interação aqui desde o início... Eu só tenho uma pequena pergunta. É pequena. Como é que chama a coragem aí? Vritti, se não me engano. Vritti. E qual que é domínio que você falou, né? Domínio de si, né? Vritti. Domínio de Aqui si. está como fortaleza. Mas se você olhar no dicionário sânscrito, ele também tem autocontrole, ele tem outras coisas. É porque a primeira qualidade é do testemunho, né? Pois é, fortaleza, meio vigor. Porque o vigor, ele tem muita essa relação... Tejas, energia, né? Tejas, brilho, energia, vigor, ele é muito ativo. É você fogo, né? fazer, Tem também fogo, está né? relacionado ao fogo, ao sol, relacionado a você fazer as coisas que têm que ser feitas. Você Fortaleza agir, você também. implementar coisas. A fortaleza, ela tem muito a ver com essa integridade, essa coisa interna. Você estar firme. Por isso que um dos sinônimos é autocontrole. Muitas vezes, você não vai ser uma atitude que você vai fazer, mas é você ter a firmeza, a integridade de manter a sua posição, de manter a sua opinião, ou de manter a sua integridade, manter a moral. Qual que foi a última? Firmeza. Firmeza? E eu falei sobre Ou fortaleza. Eu falei sobre firme e determinação. Firme e determinação, porque determinação também é E importante. destemor. Você vê que são coisas muito cara, sutis. é por isso que eu tô pensando, tipo assim, existe uma organização de energias aí para fazer a coisa acontecer. Né? Elas estão muito ligadas, mas elas vão passando por pequenos níveis, assim, né? Igual eu tô falando. O destemor, ele tem a ver também muito com você implementar coisas. Então, chegando no final, quando a gente vê né? Krishna falando, parece que ele também vai falando uma sequência lógica, né? Tem um grau, assim, começa com destemor. Né? Porque para você ter autocontrole, por exemplo, você tem que ter determinação. Mas você pode ser uma pessoa determinada para alcançar coisas externas, mas não ter um verdadeiro autocontrole. Né? Então, assim, vai chegando em outros níveis, né? Mas elas são bem conectadas. Ok? Então é isso, gente. Muito obrigada. Quinta-feira nós temos Ramanavami, aparecimento de Ramachandra. Então, estaremos todos aí. Ok? Shila Prabhupada aqui. Shri Jagannath Swami aqui.